Já de volta com o Giro do Boi, vamos conferir agora um novo episódio da série Seu Dinheiro é Capim com a professora universitária Janaína Martuscello. Ontem ela falou sobre como os nossos pastos geram riquezas para o Brasil e como as forrageiras movem o agronegócio nacional. Hoje ela aborda mais um tema do seu livro e explica como o pecuarista deve conhecer a sua moeda através da apresentação de várias classes de capins e também suas características. Vamos conferir? Professora Janaína. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série Seu Dinheiro é Capim. Vamos agora para o terceiro capítulo do livro, em que a gente denominou Conhecendo a Sua Moeda. Nesse capítulo a gente traz para o pecuarista uma possibilidade dele compreender as diferentes disponibilidades de capim que nós temos no mercado, as diferentes formas de crescimento e as diferentes formas de utilização desses capins. Vejamos. Nós vamos ter três tipos predominantes de crescimento das nossas plantas forrageiras. Aquelas de crescimento estolonífero, como vocês estão vendo aqui na foto, que é aquela planta que se desenvolve paralelamente ao solo. Essas são aquelas que fazem boa cobertura de solo. E aqueles capins, como estrela, tífiton, corticróis, que são propagados por mudas, que são esses estolões. Nós vamos ter plantas forrageiras de crescimento cespitoso, aquelas que se desenvolvem perpendicular ao solo, como essas que vocês estão vendo na foto. Capins como mombaça, zuri, tamane, são plantas de crescimento cespitoso. Essas plantas, de uma forma geral, deixam espaços vazios no solo, portanto, não são recomendadas, por exemplo, para a área de declive muito acentuado, porque esses espaços vazios vão deixar o solo sujeito à erosão. Então é importante que o pecuarista conheça esse ato de crescimento para escolher a forrageira que vai estar no seu sistema de produção. Inclusive, no próximo programa da nossa série, nós vamos abordar especificamente esse assunto. O terceiro modo que a gente tem de desenvolvimento da planta forrageira, ato de crescimento, é o decumbente. O ato de crescimento decumbente é aquele bastante observado na braquiária decumbens, ou seja, a planta começa se desenvolvendo paralelamente ao solo, primeiro e segundo nó da planta se enraiza, formando uma rama, e depois ele sobe. Então essas plantas decumbentes também fazem uma boa cobertura de solo. Claro que as estoloníferas cobrem muito melhor, mas elas cobrem bem mais eficientemente o solo do que as plantas de crescimento cespitoso. Nesse capítulo a gente também destaca para vocês capins ou plantas de interesse forrageiro que são classificadas como perenes ou anuais. Se você pega uma planta de milho, ela é uma planta anual. Ela vai fazer o ciclo num período pré-determinado. Ela nasce, ela se desenvolve, ela coloca os grãos e pronto. Nós colhemos e essa planta não volta mais. No próximo ano nós temos que novamente plantar. Isso é uma planta de desenvolvimento anual. Algumas plantas de clima temperado, algumas leguminosas que nós temos nos nossos sistemas pastoris são anuais. Aparecem durante a chuva e depois desaparecem. Mas a esmagadora maioria dos capins que nós utilizamos no nosso sistema de produção são capins perenes. Uma planta perene é aquela que dura 20 anos e se você fizer um manejo adequado, 30 anos. Quantos de vocês têm pastos que têm 20 anos de duração? Isso é a perenidade da planta. Isso é um benefício que nós temos das nossas plantas forrageiras, de não precisar ficar plantando todo ano. Inclusive, quando a gente escolhe o nosso capim, ou como nós vamos chamar no próximo capítulo, a escolha da nossa moeda, já que nós estamos falando que capim é dinheiro, nós vamos levar em consideração que essa planta vai ficar 20, 30 anos na minha fazenda. Por isso, essa escolha tem que ser bem feita. Se você vai escolher um capim cespitoso, estolonífero, decumbente, se você vai escolher um capim que seja mais alto, dependendo da espécie animal, que seja mais baixo, para quem cria caprinos e ovinos, por exemplo, tudo isso deve ser levado em consideração. E vamos detalhar esse assunto no nosso próximo episódio, que vamos falar para vocês sobre a escolha da planta forrageira. Até lá! E ainda falando sobre pastagens, o Wagner Pires fala agora sobre a importância dos herbicidas para combate e controle de plantas daninhas invasoras dos pastos.
Muitos pecuaristas acham que medidas paliativas como roçadas funcionam. Nada disso, o problema só se agrava. Wagner Pires. Que é o Wagner Pires aí. E o assunto nosso de hoje é sério, hein? Plantas daninhas. O que é plantas daninhas? Plantas daninhas são plantas que o gado não consome e que, se bobear, elas vão tomando conta do seu pasto. Sabe por quê? Porque as plantas daninhas existem desde o tempo que o Brasil foi descoberto. Lá atrás, no meio do mato, elas já estavam aqui. E o capim nosso veio lá da África, agora é híbrido. Então são materiais diferentes e mais exigentes. Então a planta daninha é adaptada à sua fazenda, às deficiências da sua fazenda. Quando você maneja o seu pasto errado, a planta daninha começa a aparecer. Quer sujar uma fazenda, enche a fazenda de boi sem ela estar preparada. Depois que a planta daninha aparece, você só tem uma saída, meu amigo, é eliminá-la, controlar ela. Ah, Wagner, eu costumo passar uma roçadeira, é ligeiro, é baratinho. Ô, amigão, esquece isso. A roçadeira não vai eliminar a sua planta daninha. Pode até dar uma segurada nela, pode até deixar o pasto mais limpo durante algum tempo, mas ela vai voltar. Dificilmente ela vai morrer. E normalmente o que ocorre? Você tinha uma planta, aí você passa a roçadeira, ó, cortou. A hora que você corta, nasce um monte de broto no meio junto com aquela planta. Aí, embaixo, dentro da terra, vai formando uma batata, um engrossamento. Aí é mais difícil você eliminar essa planta. Você tem que escavar, abrir um buraco, encontrar essa batata, aplicar o produto em ponto de escorrimento para morrer aquela planta. Muito mais complicado. Nós temos as famosas pragas moles. As pragas moles eu controlo só na base do herbicida foliar e normalmente nas águas, no período das águas. E tem as pragas duras que você pode controlar o ano todo, inclusive na época de seca, tá? Muito cuidado com plantas tóxicas. Por quê? A planta tóxica, quando você aplica o herbicida e ela começa a morrer, ela atrai o gado, ela solta um odor que faz o gado chegar nela e comer a planta daninha, a planta tóxica. E aí o gado vai se intoxicar, tá certo? O seu gado pode até morrer por causa delas. Existem plantas que têm espinho. Essas plantas que têm espinho, elas são mais prejudiciais, porque o gado não chega muito perto delas. E aí o que acontece? Quando o gado pasteja o seu pasto, só quando você olha, você fala, nossa, ainda está sobrando capim. Em volta dessas plantas com espinho, está cheio de capim. Então é bastante prejudicial para a taxa de lotação da sua área. Nós temos aquelas plantas que são as palmáceas, que a gente chama no norte do Brasil de pindobas. Aquilo causa um estrago que você não faz ideia. Por quê? Porque debaixo da terra tem um emaranhado de raiz. E aí o que acontece? A planta pega a umidade para ela, as plantas daninhas. E adivinha quem fica sem água? O seu pasto. Meu amigo, a melhor receita para você eliminar a planta daninha é o herbicida. Herbicida tem um custo, mas se você fizer o herbicida correto, na dosagem correta, você vai eliminar e limpar a sua pastagem. Eu garanto a você uma coisa, se você dividir pasto, que vamos falar de divisão e já falamos de cerca, e aplicar herbicida, limpar o seu pasto, no mínimo você vai
dobrar a quantidade de gado na sua fazenda. Isso não é bacana? Isso é ótimo, tá? E se você mexer com adubação de pasto, que nós vamos falar também, aí você ganha o terceiro andar. Você aumenta mais ainda a quantidade de gado. Então, é um conjunto de tecnologias. Vamos encarar com cuidado, vamos encarar com responsabilidade o controle das plantas daninhas. Quando você faz uma formação de pasto e surgem plantas daninhas, nos primeiros 30 dias, faça controle delas e elimine elas. O que vai acontecer? Você vai ter, daí para frente, um pasto formado e limpo. Não deixe a planta daninha sementear. Se ela sementear, vai aumentar indiscriminadamente as invasoras na sua pastagem. Tá bom? Siga esse nosso conselho, use o herbicida e mantenha seus pastos livres de plantas daninhas. Tá bom? Grande abraço e nos vemos no próximo Pastotec, onde nós vamos falar sobre curral. Me aguarde! Intervalo, depois dos comerciais tem um novo episódio da série Carne na Sua Mesa e dessa vez vamos aprender a preparar a famosa costela no Corte Inglês. Para acompanhar um molho, gremolata, parrilhada e de sobremesa pão de doce de leite. Eita fome! O Giro do Boi volta já.